quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. São Lucas 17:30, a nossa leitura, para meditarmos um pouco. São Lucas 17, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Pode assentar, Deus te abençoe. Temos falado sempre disto, que é manifestar, fazer claro, conhecido. Manifestar é estar em carne. Se não está em carne, não manifestou. Precisa estar em carne para poder ver que manifestou. Então eu quero falar mais um pouquinho sobre isto, onde o irmão Brana trata sobre Deus manifestado. Agora nós temos Deus manifestado em vários tempos, em várias pessoas, e vamos estudar um pouquinho sobre isto em poucos minutos, para nós podermos tirar um bom proveito e ver que Deus quer manifestar ainda. Que a gente fala que Deus manifestou, Deus foi, Deus fez. Você tem que saber o que Deus é, o que Deus está fazendo. O que Deus sempre faz, o irmão Brana diz, que é ignorado pelo povo. E o povo sabe o que Deus fez, o que Deus fará, mas sempre ignora o que Deus está fazendo. Porque quando Deus está fazendo, está presente, e é melhor você falar de uma manifestação que foi corpo também, mas lá atrás, lá na frente. Mas quando fala de uma manifestação presente, e quando eu falo de manifestação presente, eu falo do tempo do irmão Brana, que é passado, e do presente, que é a esposa, que isso toca a mim e a você.
para podermos manifestar, fazer claro Deus para o mundo, fazer claro, vivo, Deus na sua carne. Deus na carne dos outros é fácil, mas é fazer Deus manifesto, claro, na sua carne, no seu falar, no seu olhar, no seu viver. Então você vai manifestar esse Deus. Irmão Branham, nesta mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 369 da Voz de Deus, eles observam o monte da transfiguração quando se deu o testemunho do próprio Deus. Este é o meu filho amado, escutai. Sempre as pessoas tropeçam porque está dizendo filho. Isto é o meu corpo amado. Isto é a minha manifestação amada. É tão simples, porque Deus é Espírito, você nunca vai ver Deus. Ele não é visto nem no céu, nem na terra, lugar nenhum. Mas quem me vê a mim, vê o Pai. Então quem vê Jesus, vê o Pai. Porque a manifestação de Deus é o Filho, é o corpo. É o que aparece, é o que se vê. Esta é a manifestação. Então não vamos deixar passar por alto a nossa manifestação. Porque nós tivemos manifestação de vários homens e agora é a manifestação de um povo. E não podemos ficar fora disto, porque nós somos membro deste povo. Um povo que é chamado esposa do Cordeiro. Ela é chamada Senhora eleita. Então, você faz parte deste povo. A ele escutai, a ele ouvir. Não era para ouvir, ele não estava dizendo para ouvir Moisés, ouvir os profetas, ouvir a lei. Não. Agora, era a manifestação do dia. Eles tiveram tempo de ouvir os profetas. Eles tiveram tempo de ouvir a lei. Agora, eles tinham que ouvir aquela manifestação presente. A ele escutai. No dia de Moisés, a ele escutai. Certo? No dia dos profetas, a eles escutai. Nos dias de Cristo, a ele escutai. Está em São Mateus 17. Aí o irmão Branham continua. Ali estava Moisés representando a lei, naquele monte da transfiguração. Ele mostra isso. Ali estava Elias representando os profetas. Eles morreram e ele disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Quem conhece São Mateus 17 sabe que é o monte da transfiguração, a manifestação de Moisés, Elias e Cristo, naquele monte. E que aquilo tem que acontecer. Antes disto acontecer, eu vos envio Elias, certo? Antes de Moisés, Elias e Cristo, eu vos envio Elias. É o que está aqui no capítulo 17, verso 11 e 12. Elias virá primeiro. Primeiro porque ele já tinha passado pela visão de Moisés, Elias e Cristo. Só que ao descer do monte, ele diz: não diga a ninguém sobre esta visão. Deus sempre deixa um mistério. Não diga a ninguém. E eles não podiam dizer. Por isso, quando eles chegaram ali no pé do monte, eles começaram a fazer pergunta ao Senhor, porque diz os escribas
que é mistério, que Elias venha primeiro. Aí ele diz, Elias virá. Eu fico pensando que um povo que entende muito mais que nós, que é estudado, teólogos que são estudados, porque não acompanha a Bíblia do jeito que diz, Elias virá. Esse daí é futuro. No próximo versículo ele diz, eu porém vos declaro que Elias já veio. Isso é passado. Eles sabem disso. Não crê porque foram cegados pelo Deus desta era maligna. Para eles não ver, porque eles têm muito mais letra que nós. São formados, são estudados. Muito mais do que Pedro. Mas como Deus, quando escolhe um sábio, ele derruba ele. Como ele fez com Saulo no caminho de Damasco. Escolheu Saulo, muito inteligente, um fariseu, filho de fariseu, gente zelosa pela lei, aí derruba ele do cavalo, porque ele precisava levar aquela queda, para poder ficar cego, para poder esquecer as coisas que ele aprendeu com Gamaliel. É o que as pessoas precisavam, de esquecer o que aprenderam com a Trindade, o que aprenderam com a dualidade, o que aprenderam com a unicidade. E agora aprender com o profeta. O profeta é o que ensina a deidade correta. Agora, gente de dentro da mensagem, daqueles que diz crer no profeta, eles estão fora da mensagem. Quando eles mostram um pai e um filho, estão fora da mensagem. Assim como nos dias de Mombrana, você teria que saber que aquela manifestação era Deus em carne. Deus num homem. E a maioria não crê. Mas eu creio não porque é passado, porque eu não vivi lá, então não tinha jeito de eu crer. Mas como eu ouvi, pela primeira vez que eu ouvi, eu já criei. Lá por volta de 1972, quando eu ouvi, eu criei. Até hoje, cada dia está aperfeiçoando mais a minha crença que Deus é um. E que Deus e Cristo é o mesmo. Só que Deus é Espírito e Jesus Cristo é a carne no qual o Espírito que enche os céus e a terra habitou. E disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Eu sei que essas coisas são muito boas mesmo. Ele diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Havia 3 representados ali. A lei, os profetas e Cristo. Ele disse, este é ele. Que tem o tempo de você ouvir Moisés. Tinha que ouvir ele. Teve o tempo de ouvir Elias. Estou falando do Velho Testamento. Não estou falando do que vai acontecer ainda. Estou falando do que aconteceu. Porque estas coisas se manifestaram ali em Mateus 17, na transfiguração, provando e mostrando para nós uma manifestação futura. Futura de 2000 anos para frente. Que nós estamos aqui já em 2023. E ainda não aconteceu. Moisés, Elias e Cristo manifestado para os judeus. Eles estão esperando nós sair de cena, porque eles não podem entrar em cena. Moisés, Elias, acho que tem que ser claro, né? Moisés, Elias e Cristo neles. E aí você vai ficar pensando em 3 pessoas e vem Moisés, Elias e Cristo está operando neles. Cristo é o invisível manifestado no visível, que Moisés representava também Cristo, representava a lei. E aqui estava Cristo em carne, Deus em carne. Era como dizer, tira os olhos da lei. Eles não gostam disto. Mas esta é a realidade.
Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora, se eu vou um pouquinho mais avante, porque você sabe quando essas coisas foram faladas, escritas, ainda não tinha vindo aqui as escritas do Apocalipse. Depois vieram as escritas do Apocalipse, que é como se eu dissesse para vocês: a lei foi dada por Moisés, a graça vieram por Jesus Cristo e a revelação por William Branham. Eles tropeçam nisso, mas esta revelação no tempo de William Branham é o cumprimento da própria Escritura, dos dias de Noé, nos dias de Ló, que são esses dias que estamos vivendo, a extensão dos Estados Unidos para cá, porque a manifestação foi lá. Aqui é uma extensão daquilo que foi manifestado lá nos Estados Unidos. Olha para você ver onde nós estamos, certo? E aqui diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora, Jesus era o Filho do Homem naquele dia, mas ele mesmo estava profetizando que o Filho do Homem ainda ia manifestar. Isto é, ele era o Filho do Homem presente, mas estava anunciando Filho do Homem futuro, que era ele mesmo em outro homem. Ele era Filho do Homem porque era Deus, Espírito, nele, carne. Aí, Filho do Homem, é um profeta. Agora, ele anunciou: assim será nos dias do Filho do Homem. Seria agora Cristo, Espírito, porque você sabe quando ele morreu, ele subiu ao céu. Em Atos capítulo 1, você vai ver ele descer no capítulo 2 de Atos. Ele subiu e desceu. Ele subiu, ele foi visto, era um homem. Ele desceu, ele foi visto, fogo, fagulhas de fogo. Era o mesmo. Aquele Jesus que era carne, agora é uma coluna de fogo. Línguas de fogo, a Bíblia usa isso. Línguas de fogo partida sobre todos eles. Então Deus estava repartindo a si mesmo para a igreja, porque ele era a manifestação, Cristo. Agora a igreja no Pentecostes é que era a manifestação de Cristo. Ele era um homem, aqui agora é um povo. Foi um homem santo, aí um povo santo. O povo santo não é porque é santo em si, é santo porque o Espírito Santo está nesse povo. Se o Espírito Santo não está, então ninguém é santo. Só é santo porque o Espírito Santo está, encontrou lugar em mim e em você. Amém? E aí tem essa manifestação desse dia final. É fácil falar da manifestação de Deus em Moisés, Elias e assim por diante, e a manifestação de Deus em carne. É fácil. Mas você tem que ver a manifestação no seu dia, porque eles viram Moisés, eles viram Elias, mas Jesus no seu dia, eles não viram. Chamaram ele de demônio, de Beelzebul. Eles não viram, e eram os melhores crentes daquele tempo. Não viram. Hoje nós temos aí, desde o tempo do irmão Branham, desde o início do século XX, tem os melhores crentes na terra, que já passou por Lutero, Wesley, e tudo isso fundiu-se em Pentecostes, que é pentecostais. Pessoas que receberam o Espírito Santo lá em 1900. E depois, dali para cá, o que eles vêm fazendo é só festa. Era para a igreja manifestar aquele Espírito Santo que operou
no Pentecostes em 1900. Mas a igreja foi entrando em dogmas, doutrinas próprias, até relaxar tudo. E hoje ela só faz festa. Aí eles fazem uma festa de 120 anos de pentecostais. É uma festa. O Pentecostes desceu, faz 120 anos, mas é só festa. Acabou o poder pentecostal. O poder pentecostal é o poder de testificar do Espírito Santo. Você dá lugar para o Espírito Santo entrar e operar na sua vida. Amém. Então, é só esse pouquinho aqui. Haviam 13. Aí ele ouvia, Deus plenamente. Oh, vocês que crêem que tem um pai e um filho separado, vocês deviam crer na mensagem do profeta, mas você sabe que é Cristo, o mistério de Deus revelado? É para mostrar que Deus estava em Cristo, que Cristo está na igreja e que a igreja é a única que estará no reino restaurado, que é o milênio. Ela que vai para lá, porque é sempre o Espírito num corpo. É o Espírito num homem, é o Espírito num povo. Nós estamos vivendo hoje no Espírito num povo. Na América do Norte viveu o Espírito num homem, que era o Espírito Santo operando num homem, era Cristo em carne, chamado Brana. Alguém diz, não, mas não pode, ele não era Jesus, não, é Cristo. Cristo quer dizer ungido, estava numa carne, ungindo um corpo, para que a mensagem deste homem pudesse ungir uma igreja. É como veio Jesus. A unção de Jesus tinha que passar para Pentecoste, na igreja. E isso veio 2 milênios. Agora veio a manifestação outra vez, Deus manifestado. Agora eu te digo, não em lei, não na graça, mas na revelação. Ó. Não perca isto, é muito simples, mas não perca. Deus plenamente, não manifestado em profetas. Isto quer dizer, agora, tempo de Jesus, você não tem que ficar preocupado com Deus em Moisés, com Deus em Elias, com Deus em Jeremias, com Deus operando em Isaías e assim, qualquer profeta. Não. Agora você tem que tirar os olhos do passado e olhar no presente. Escuta, Deus plenamente. Tudo que é Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é plenitude. Aqui não tem? Esse copo aqui não pode revelar plenitude, ele é parcial, ele está no meio. Vocês estão vendo a água? Então, não é plenitude. Agora, Deus, ele não é parcial, ele é plenitude. É para te explicar, é como um copo derramando. Ele é plenitude. Pai, Filho e Espírito Santo se derramou num corpo. Se você quer ver o Pai, olha em Jesus. Você quer ver o Espírito Santo? Olha em Jesus. Porque ele é o Espírito Santo que veio no Pentecostes. Ele avisou os discípulos que o Pai enviaria o Espírito Santo. Ele diz, o Espírito de verdade, que o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Espera lá, o mundo não conhece o Espírito de verdade? Mas vós o conheceis. Mas ele falou que ia enviar ainda esse Espírito. Diz, não, vós o conheceis, porque era ele, o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, não era uma terceira pessoa, era uma terceira manifestação. Deus se derramando agora na igreja, porque Deus tinha se derramado, que é o Espírito em Cristo, e Cristo revelou o Pai. Quem me vê a mim vê o Pai. A igreja tem que revelar a Cristo. Quem me vê a mim vê a Cristo. Amém. Deus plenamente, não manifestado
em profetas, não manifestado pela lei. Você vem manifestado em profetas, você vai ver que é justiça, os profetas foram a justiça de Deus. Mas Deus esteve nos profetas? Esteve. Agora, não manifestado pela lei, por quê? Ninguém pôde cumprir a lei. Foi por isso que ele, o próprio Deus, que deu a lei, veio aqui e pagou o preço, morrendo debaixo da própria lei dele. Porque ele tinha que verter sangue. E como não tinha nenhum homem justo, Deus teve que descer do céu e se encarnar, fazer um corpo, gerar um corpo no ventre de Maria. Não te preocupes, Maria, mãe de Deus. Ele nunca a chamou de mãe, porque Deus não tem mãe. Ele é o Pai. Eles têm dificuldade de ver isto. Maria era um corpo limpo, não um corpo de namoradeiras, sendo apertadas todo dia. Não, Maria era um corpo virgem, abençoado. E ali o Espírito Santo desceu para poder gerar a criança, a qual o próprio Espírito Santo ia entrar, não em Maria, mas na criança, na célula criada por Ele mesmo, Deus mesmo. Ele ia descer, entrar naquela célula, nascer. Por isso que ele é filho, porque nasceu. Ele nasceu de mulher, ele é filho. Mas você não pode vê-lo 3 homens. 3 pessoas, nem 2. Você tem que ver Deus, que é Espírito, formando um corpo para Ele poder se manifestar. Se não tem um corpo, seriam os profetas, seria a lei. Mas agora, não, agora Ele já passou dos profetas, passou da lei, porque a lei também o representava. O sábado da lei representava Cristo. Aquele sábado representava descanso, era um dia de descanso que as pessoas tinham 24 horas. Elas não trabalhavam, nem faziam alimentação. Era um dia conhecido naquele dia como um dia do Senhor, naquele sábado, porque ele apontava para um sábado que viria para a alma. Aquele era para o físico, que Moisés recebeu um descanso físico. Mas quando veio Jesus, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, mas é descanso da alma. E quando trocou o descanso físico para o descanso da alma, os judeus nos dias de Jesus não entenderam a mensagem. E eles estão até hoje sem entender a troca que Deus fez. Diz, você caminha até aqui, porque você é um descanso físico, é um sábado que eu te dei, santificado seja o meu sábado. Mas agora eu sou não a manifestação dos profetas, não a manifestação da lei, mas eu sou Deus manifestado, Cristo. Então aqui agora que você precisa aprender o que Ele é. Deus estava num homem, Deus era um homem, Deus operava através de um homem, não mais através de profetas, não mais através da lei. Você tem que obedecer a lei, sim, vai e obedece, mas você tem que ver que os mandamentos que eles querem usar mais para dizer que você tem que guardar um sábado, aquilo ali era sombra. São Paulo diz que a lei foi sombra das coisas futuras. E essas coisas futuras eram exatamente quando Cristo veio. Ele não era sombra, ele era a pessoa da lei. O sábado era sombra, mas Cristo não é sombra. Cristo é o verdadeiro descanso.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado para as vossas almas. Que é descanso. Encontrareis descanso para as vossas almas. Então aquele que era santificado seja o meu sábado, agora ele diz, vocês vão orar assim, santificado seja o teu nome. Amém? Olha, e esqueça também daquele estilo de oração católica, santificado seja o vosso nome, seja o teu nome, certo? Essas coisas você tem sempre trazer para esta unidade. Santificado seja o teu nome, o que antes era santificado o teu sábado, que era um descanso físico. Agora o sábado era carne, o sábado era um homem, e este homem veio trazer o descanso para a alma, por isso ele diz, santificado seja o teu nome. Amém? Então volta aqui, não manifestado em profetas, não manifestado pela lei, mas manifestado em Cristo. A ele escutai. Você escutou Moisés, fez bem no seu dia. Você escutou os profetas, fez bem nos seus dias. Agora você escuta Cristo, que é o bem daquele dia que eles tinham que ouvir. E durante 2000 anos nós temos escutado a mensagem de Cristo. E para poder chegar na nossa hora, agora no Novo Testamento, Deus manifestou em línguas de fogo. Ele era carne. Olha para você ver, Deus é Espírito, se tornou carne em Cristo, voltou a Espírito. Ele disse, vim de Deus e volto para Deus. Ele veio e voltou para Deus. E o que ele fez agora? Ele vem sobre a igreja no dia de Pentecostes. Ele não veio Jesus partido na igreja, não, ele veio línguas de fogo, que era exatamente o Espírito Santo, é a vida. Cristo dividindo-se na igreja, para que ele pudesse encher a igreja, que todo o Espírito estava num homem, a plenitude da divindade, num homem chamado Senhor Jesus Cristo. Agora, a plenitude de Deus está na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É ela que recebe agora a direção divina, a manifestação divina. É ela que tem que mostrar em sua carne, em sua vida, na sua fé, não seja um desanimado, seja um vitorioso. Saiba que ele morreu na cruz para vencer tudo que nós não podemos vencer. É só aceitá-lo. Diga, eu creio no que ele fez por mim. Eu creio na salvação que ele me deu. Agora, eu creio na manifestação dele depois que saiu da terra, foi para o céu, foi para interceder para a igreja. E aí ele manda o Espírito, que é ele em espírito. Deus enche os céus e a terra. O indivíduo, ele é mortal, ele quer limitar Deus, que não pode sair do lugar. Mas Jeremias diz, eu sou o Senhor que enche os céus e a terra. Agora o Senhor que enche os céus e a terra, ele veio no dia de Pentecoste como fagulhas de fogo e encheu a igreja. Por isso aquela igreja deu a vida por Cristo. Ela tinha capacidade para isso, porque por si mesmo não tinha, mas agora Cristo estava na igreja. Nós também não temos capacidade de viver esta mensagem, mas se esta mensagem estiver em nós, ela viverá em nós. É só dar lugar no seu corpo, dar lugar na sua mente, dar lugar no seu coração, para Deus vir e governar sua vida. Amém? Então, aí eu vejo Deus manifestado no Pentecostes. Logo, você sabe que aquele povo foi terminando,
E começou o Apocalipse. Aí vem a era de Éfeso, Esmirna, e assim por diante. O que era aquilo? Deus manifestado em 7 eras da igreja. Deus manifestado em 7 anjos. Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Tiatira, ou de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Agora, Deus tinha que manifestar esta mensagem do Filho do Homem outra vez. Quando Jesus diz, quando o Filho do Homem se manifestar, isto seria na 7ª e última era da igreja. Deus teria que se manifestar, isto é, Deus teria que ser carne outra vez. As manifestações de todos os profetas do Antigo Testamento não trouxe a revelação que eles precisavam. Quando Cristo veio, aí sim, ele trouxe a revelação que eles precisavam do Velho Testamento. Ele trouxe até o nome que eles precisavam, que não sabiam como fazer no Velho Testamento, mas agora ele estava aqui em carne. E o seu nome será Jesus, ou Yeshua, porque salvará o seu povo de seus pecados. Amém? Então aí vem Deus manifestando em 7 eras da igreja. Nas 7 eras da igreja, ficamos sem saber dos resultados, ficamos sem saber das revelações, não tivemos condições de saber, porque Deus já tinha estipulado tempo para isso. Nos dias da vinda do Filho do Homem, ele estaria manifestado outra vez, e neste dia é que ele revelaria os mistérios que estavam escondidos dentro do período de 7 eras da igreja. Então ficamos 2 milênios vivendo, tendo pregadores, tendo mensageiros, sem saber. Você pensa que quem viveu lá atrás sabia que aquele homem era mensageiro daquela era? Não sabia. E eles não podiam saber, assim como não podiam saber o nome de Deus no Velho Testamento. Eu sou, me enviou a vós. Aí ele disse, o meu povo saberá o meu nome. Creio que é Isaías 52:6. O meu povo saberá o meu nome. Saberá porque não sabe. É tão claro. E aqui, durante o período de 7 eras da igreja, não sabíamos o que tinha acontecido. Até que vem o 7º anjo e ele traz para nós o que aconteceu desde o tempo de Paulo, que foi o primeiro mensageiro, a era efesiana, até esta última era de Laodiceia. Ele trouxe tudo para nós. Ele trouxe a idade, ele trouxe o nome dos homens. Por quê? Era o Espírito Santo que disse ao profeta para colocar estes nomes. Irmão, quando o irmão Brana pregou as 7 eras da igreja, no tabernáculo, na parede, no tabernáculo, a mão de Deus veio e escreveu, desenhou aquelas eras. No tabernáculo, lá em Jeffersonville. Agora você tem gente hoje, eu não creio nisso. Nem se te mostrar você crê. É como os pentecostais, você pode mostrar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não crêem. Está na Bíblia, mas eles não crêem. E você que ainda não foi batizada, peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Faça isso. Isso é o primeiro passo que você vai dar para entrar em companheirismo com este povo. E aí você tem que receber o Espírito Santo para poder ser um no corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é pular, não é gritar, não é língua estranha, não é sabedoria, não é nada disso. O Espírito Santo é a mensagem do dia.
Porque o povo sabe o que foi, o que será, mas não sabe o que está acontecendo. E só quem tem o Espírito Santo neste dia é que sabe o que está acontecendo hoje. Amém? Ele manifestou nas eras. Aqui agora, ele manifestou em carne. Em quem? Em William Branham. Aqui ele manifestou em carne. Eu quero usar apenas essa escritura que Jesus falou sobre ela. Para nós é o importante. Em São Lucas, que nós lemos 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, Jesus era o Filho do Homem lá, mas ele estava falando de um Filho do Homem que ainda iria manifestar. Então, eu estou falando para vocês, Deus manifestado. Se ele manifestou na lei, manifestou nos profetas, manifestou em Cristo, manifestou na igreja primitiva, manifestou nas eras da igreja, mas ele prometeu manifestar como Filho do Homem. Filho do Homem é Deus numa carne profeta. Carne profeta é carne que nasceu para ser profeta. Não é eu virar profeta, não. É uma carne que já nasceu profeta. Irmão Branham nasceu profeta, foi exercer verdadeiramente esse ministério profético em 1963, porque em 62 ele diz, eu não sou profeta, pondo-nos ao lado de Jesus. Em 63 começou aquela manifestação, porque era a manifestação do Filho do Homem. Deus estava numa carne, porque Deus desceu do céu, em Apocalipse 10:1, pisou com o pé direito no mar, com o esquerdo na terra, que é exatamente nos Estados Unidos, no entardecer, e ali se tornou homem, e ali era Deus realizando um ministério de Filho do Homem, num homem mortal. É isso que Deus fez. Lá no Velho Testamento, Deus usava os profetas, operava através dos profetas. Aí veio Cristo, o grande mistério de Deus, que nasceu por obra do Espírito Santo. Mas no tempo de Jesus, Jesus disse assim, São Mateus 10:40 em diante, eu vos enviarei profetas, sábios e escribas, e a uns vocês matarão, outros vocês apedrejarão em vossa sinagoga. Ele prometeu de mandar profeta. Alguém diz, não, a lei e os profetas duraram até João. Isso eram profetas da lei, meu irmão. Se você já estudou tanto, já formou para muita coisa, e é um teólogo, deveria saber isto. A lei e os profetas duraram até João. Isto é, são profetas da lei, porque depois de João veio o profeta da graça, Jesus Cristo. É o que nós lemos aqui em São João capítulo 1. Teve o período da lei, e agora o período dos profetas, e agora em Cristo o período da graça. A lei terminou com João, a graça começou com Jesus. Terminou com Branham. Apocalipse 10:1. É onde a graça termina, é onde o tempo acaba, Apocalipse 10:6. Porque Deus está manifestado de outra forma. Agora ele estava manifestado numa carne, para poder revelar os segredos que ficaram escondidos durante o período de 2 milênios. E vamos dizer até de 6 milênios. E nós ficamos sabendo, desde o Gênesis ao Apocalipse, o que nos importa para o tempo final, como noiva do Senhor Jesus. Amém? Não perca isto. Esse tempo final foi a manifestação em carne de Deus no seu profeta. O profeta pregou uma mensagem, e esta mensagem tem que manifestar na igreja. Tudo que ele pregou manifesta na igreja. Alguém pensa que manifestar isso na igreja é trazer um movimento de cura divina. Não, filho, isso daí ele já fez. O movimento, quando o irmão Branham veio, eles eram contra a cura divina, e o irmão Branham falava contra eles, porque naquele dia eles tinham que crer no ministério de cura divina, porque Deus estava manifestado em carne para curar os enfermos naquele dia.
Aí depois Deus operou, trazendo a revelação da palavra escondida por todos esses milênios, através do sétimo anjo, e tudo desceu ali no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, quase meia hora de silêncio, o sétimo selo descendo em cima do Monte Pôr do Sol. Sabe quando o irmão Branham foi saber isso? 2 anos depois. Ele pregou o sétimo selo, pregou os 7 selos, mas quando chegou 1965, que ele pregou com a atração sobre a montanha, ele dizia: eu não sabia disto até estes dias atrás. Eu não sabia. Deus sempre deixa algo. E é isso que vocês têm que saber, que Deus deixou. Ele deixou a terceira puxada. Deus fala tudo. É um profeta, revela todos os mistérios da Bíblia. Ele veio para isso. Nos dias da voz do sétimo anjo, ele revela o segredo de Deus. Aí não podia ficar nenhum segredo. Aí Deus fala para ele: não diga a ninguém. Que era exatamente o ministério dele naquele dia. Que era o nome dele naquele dia. Não diga a ninguém. Ele não podia dizer qual era o novo nome de Deus. Ele só podia dizer H-A-M, faz parte do nome de Deus. Isso já foi grande demais que ele deixou para nós. E depois, com mais um ano, ele deixou para nós ali, sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Liveio, 28. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Estava mostrando ainda 3 vezes 7. William tem 7. Marion tem 7. E Bran tem 7. 3 vezes 7, 21. Uma mensagem emancipada. Não é uma mensagem de adolescentes e nem pré-adolescentes. É uma mensagem emancipada de 21 anos. A manifestação de Deus em seu profeta, para que viesse uma mensagem que esclarecesse mais e mais nossas vidas. Sabe por que temos isto hoje? É porque isto é a terceira puxada que o irmão Branham não podia dizer a ninguém. Alguém está dizendo: por que você, o comedor de feijão, está dizendo? É porque era para comedor de feijão dizer. Porque Branham também era um comedor de feijão. Ele disse, mas era Deus manifestado em carne. Agora aqui estamos provando para vocês que é Cristo manifestado na igreja. Para que esta igreja que Cristo está manifestando, ela vá para o milênio, que é o Éden restaurado. Mas você não pode ir para lá, pensando que Eva comeu uma maçã. Você não pode ir para lá assim. Você tem que ir para lá vendo a revelação. O que aconteceu naquele dia que eles pecaram e que passou a morrer? Uma criança foi gerada. De manhã e outra à tarde. Que a mulher tem capacidade de conceber mais do que isso. Que a mulher concebe vários filhos. E ali no dia de Gênesis, o que aconteceu com Eva foi isso. Ela comeu do fruto. A Bíblia fala de uma maneira que você precisa entender. Ele, apenas uma sombra, uma parábola. Ele fala, comeu do fruto. Aquilo foi sexo. Por isso gerou um Caim. E ela procurou Adão e deu do fruto. E o profeta prega a mensagem e vai clareando, fruto do meio, olha o meio do corpo, fruto do meio. E foi ali que começou o pecado. Descreu de Deus, Deus diz, não coma desta árvore. Não coma. Mas como a mulher foi enganada por Satanás,
A única que podia enganar Adão era a mulher dele. E fazê-lo comer também e dizer, esta árvore, este fruto é aprazível, dá desejos. E ali foi onde Eva se engravidou de dois, Caim e Abel. Um é filho da serpente, foi o primeiro ato, e que está trazendo os filhos da serpente até hoje. Que foi o filho da serpente lá, matou Abel. O que Abel era? O homem da revelação. Ele tinha revelação. Ele só não teve revelação de andar com seu irmão, porque ele achou que tudo bem com o irmão, como nós também. Certo? Você talvez não tem revelação com o irmão que você anda, com a irmã que você anda. Que a mesma pessoa que você anda te dá uma burdoada. Não é burdoada de pau, não, de língua. É a mesma pessoa que você anda, que você dá a mão, que você dá um ósculo nela. Foi a mesma pessoa que traiu a Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender que tipo de espírito está em nós. Tem que mudar a nossa natureza. O Senhor me muda. Eu preciso viver uma vida honesta, correta, não hipócrita. Não falsa com meu irmão, com minha irmã. O que tem que ser falado é falado na cara. Conversamos, tratamos do assunto, resolvemos nosso problema. Agora, sair falando pelas costas foi o que Caim fez com Abel. E Abel só não tinha revelação por isso. É o que eu vejo na Bíblia, porque a Bíblia diz que ele era um homem revelado. Ele foi revelado para poder fazer sua oferta a Deus. Ele ofertou sangue. O seu irmão Caim não tinha revelação, porque não sabia o que sua mãe tinha comido. O que ele ofereceu? Frutos. Quem sabe eu acerto, né? Caim devia pensar, quem sabe eu acerto, não sei que fruto que foi. Minha mãe comeu um fruto. Aí ele trouxe lá dos frutos da terra e ofertou a Deus. Será que não dá para você entender isto? E aí veio Abel e ofereceu sangue, matou o cordeiro e ofereceu sangue, porque ele sabia que o pecado que entrou no mundo foi através de uma célula de sangue. Da serpente com a Eva. Mas e hoje? Hoje não existe mais. O que é que Deus fez lá naqueles dias? Pegou a serpente e diz, agora você vai rastejar sobre o seu ventre. Se ela ia rastejar, porque ela andava em pé. Não tem nenhuma maldição para mim. Você vai andar em pé, Osmar. Eu já ando em pé. Agora você fala, você vai rastejar. Aí é maldição. Porque ela andava ereta, ela andava em pé. E Deus a amaldiçoou, dizendo, rastejará sobre o seu ventre e pó será sua comida todos os dias. Pai Celeste, eu rogo ao Senhor que continue nos ajudando, Pai, esclarecendo, para que nós possamos ver sua manifestação em nós mortais. Que o Senhor agora não está mais manifestado num homem. O Senhor esteve em Brana. Hoje não, o Senhor está na igreja. Na igreja que tem a mesma revelação que Brana pregou. Os selos, os trovões, o novo nome. E não pôde dizer a ninguém, porque era a terceira puxada. E agora, Senhor, temos falado estas coisas, porque o Senhor tem dado a oportunidade para que isto viesse a nós desde o ano 2000. E está aí esta mensagem, esta veio para poder evangelizar aqueles que não tinham conhecimento desta revelação, e depois produzir personificadores, que viu o que foi feito e vão e faz também os seus trabalhos, personificando a mensagem do dia. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos a amar um ao outro, a viver um com o outro em fé, em amor, sermos fiéis uns para os outros, porque isso vai mostrar que nós somos fiéis ao Senhor.
Se não podemos amar o irmão, a irmã que nós vemos, como amaremos a Deus que não vemos? Por isso, já mostramos que amamos ao Senhor, como diz sua palavra, quando amamos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.